Hoje nós vamos falar sobre autismo e a comunicação. Vamos ver o que acontece com o desenvolvimento da fala e da linguagem da criança autista e saber o porquê muitas vezes não cumprem os marcos esperados para o desenvolvimento da fala e também como nós podemos estimular a comunicação da criança autista desde cedo. Mas antes de tudo, vamos lembrar aí um pouquinho do que é o autismo, né? O autismo ou o transtorno do espectro do autismo, ou também chamado de TEA, é uma condição de saúde caracterizada por dificuldades na comunicação social, que é a socialização, a comunicação verbal e não verbal, e comportamento. Essas crianças têm interesse restrito em movimentos repetitivos, como balançar o corpo, rodar a rodinha de um carrinho, se apegar a alguns objetos ou enfileirar brinquedos. De modo geral, o domínio das estruturas linguísticas que são necessárias para a gente compreender o que se fala, como o uso de pronome, usar verbo, usar adjetivo e as conjunções, geralmente vai estar prejudicado aí na fala da criança com autismo. Você sabia que duas crianças da mesma idade com autismo possuem diferentes características, mesmo tendo o mesmo transtorno? Mas como assim, né? Os autistas eles se expressam de maneiras diferentes do ponto de vista da fala, da linguagem e da própria comunicação nos contextos sociais. O TEA, o autismo, é uma condição bastante complexa e uma das consequências disso é que nenhum autista apresenta as mesmas características do outro. Quando nós olhamos a capacidade de comunicação de cada um deles, isso fica muito claro. Podem existir aí desde casos mais leves, em que o autista tem algumas dificuldades para interagir com outras pessoas, mas sem ter um atraso significativo na linguagem. E nós também podemos ter aí os mais severos, que ele tem grandes obstáculos para se comunicar e isso compromete a socialização dessa criança. Fala, linguagem, comunicação. Esses três componentes estão muito ligados e uma criança pode apresentar dificuldades com apenas um deles. A fala é o ato motor que permite a transmissão dos sons, palavras, frases e seu desenvolvimento pode ser afetado por alguns fatores, como alterações na percepção do som, no caso aí de uma surdez, ou por problemas motores que atingem os órgãos que produzem o som, Algumas crianças, elas podem achar difícil expressar o que estão sentindo, porque não conseguem criar, sequencializar os sons na fala, como no caso da apraxia. Mas elas são capazes de compreender tudo o que os outros dizem e até de comunicar através da escrita, gestos. Nesse caso aí, os distúrbios de fala não estão necessariamente ligados ao autismo, mas nós podemos sim ter apraxia associada ao autismo. Muitas crianças com TEA, eles comunicam-se normalmente, mas mostram alterações na prosódia, por exemplo, que é a diferença no ritmo da nossa fala, no tom da nossa voz, na entonação que nós usamos em cada palavra que nós falamos. Outros autistas são completamente não verbais, mas eles encontraram uma forma de se expressarem com a ajuda de tecnologias. Já a linguagem, ela é mais complexa. Através dela, nós conseguimos desenvolver certas competências em 4 áreas. Primeiro, a fonológica, que nós aprendemos a distinguir os sons das letras, das sílabas. Semântica, nós aprendemos a dar significado às palavras. A sintática, nós aprendemos a organizar uma frase para que ela fique coerente, tenha ali um significado para a pessoa que está entendendo. A pragmática, que nós aprendemos a adaptar a nossa linguagem no contexto ali que nós estamos vivendo. Então, uma criança com problemas de linguagem pode pronunciar palavras perfeitamente, mas não ser capaz de construir frases complexas. Ela consegue se comunicar, ainda que de forma simplificada e restrita, com sentenças aí curtinhas, por exemplo. Se esses problemas de linguagem estiverem associados ao autismo, a pessoa também pode inverter pronomes. Por exemplo, vai se referir a ela, não fala o nome dela, ela fala a terceira pessoa. Ela não vai dominar completamente o uso de metáforas também, interpretando certas expressões aí ao pé da letra. Aí você fala,
tá chovendo canivete, ou aquela moça é uma flor. E eles levam tudo ao pé da letra, eles vão olhar para cima mesmo, vão ver se tá chovendo canivete, ou se tem uma flor ali na moça. A comunicação é um processo complexo, onde ocorre troca de informações por meio de combinações verbais, né, que é a fala, e não verbais. As nossas expressões faciais, a postura, os gestos, o olhar, a linguagem corporal. Existem crianças com dificuldades de comunicar. Elas conseguem falar frases completas e inteligíveis do ponto de vista da linguagem, mas que não fazem sentido para quem ouve. Vai prejudicar, então, o entendimento do que ela quer passar. A ecolalia aí, por exemplo, é uma característica presente em alguns autistas em que eles repetem palavras e frases que foram ditas por outras pessoas ou ouvido em programas de televisão, desenho, filme. Quando a criança completa, então, 2 anos e não fala, alguns pais começam a se preocupar e a procurar ajuda para ensinar a criança a falar. E em muitos casos, é nesse momento que os pais deparam com o diagnóstico ou a hipótese diagnóstica de autismo. E aí começam as perguntas a surgirem na mente. Será que meu filho vai falar? E essa é uma questão que traz muita ansiedade às famílias. Nem sempre a gente consegue dar uma resposta objetiva. Vai falar. Ou não, desiste, não vai falar. Cada criança desenvolve de uma maneira diferente, né? Responde aos estímulos de maneira diferente. Eu entendo a ansiedade dos pais, mas talvez a melhor forma de perguntar seria como ele vai se comunicar. A linguagem oral é apenas uma forma de comunicação, mas nós temos outras formas que podem funcionar como um meio da criança se fazer entender. E como eu posso ajudar? Primeiro, ensine seu filho a imitar. Se a criança não tiver imitação, muito provavelmente ela não vai conseguir repetir sons, muito menos falar. Às vezes será necessário ensinar comportamentos ainda mais básicos, como olhar no olho e ficar parado. Cada comportamento que você quiser ensinar, a criança deve receber recompensas. Assim que ela conseguir ou tentar imitar aquele comportamento que você está tentando ensinar. Por exemplo, você quer ensinar ela a te olhar. E ela olhou para você. Então canta uma música ou entregue para ela ali um brinquedo favorito. Quando você for ensinar a imitar, peça para ela te olhar, bata palma e dê uma instrução simples, como, olha, faz igual. E você bate palma para ela bater também. Muito provavelmente ela vai ficar imóvel nas primeiras vezes. Então, você pega a mão dela e bate palma por ela. Depois você entrega para ela o brinquedinho favorito. Você vai perceber que depois de um tempo, ela vai esperar pela sua dica ou vai bater palma, né, por si mesmo. As dicas físicas funcionam muito bem quando a gente combina com a recompensa no final. Uma outra ajuda que você pode dar é incentivar a vocalização. Se a criança não emite som nenhum, recompense-a toda vez que ela balbuciar algo, por mais simples que seja o som. Quando ela começar a balbuciar sons simples, passe a recompensar apenas os sons mais complexos. Quando ela balbuciar os sons mais complexos, recompense apenas quando ela repetir sons que você pedir. Por exemplo, você fala A, e ela falou A, você recompensa. E finalmente, quando ela estiver repetindo sons, recompense apenas quando ela repetir palavras. Toda vez que ela quiser algo, aponte para sua boca, fale o nome do item e espere que ela repita o nome daquilo que ela quer. Uma outra ajuda é ensinar a criança a apontar objetos quando falar o nome deles. Assim ela vai relacionar os objetos aos sons e você vai poder conhecer o nível de compreensão do seu filho. Tem criança que não fala uma palavra, mas tem uma ótima compreensão. Ensine meios alternativos de comunicação. Mesmo incentivando a vocalização da criança, é importante que ela não fique sem um meio adequado de comunicação. Por isso, ensine a criança a dizer sim e não, através do balançar, né, da cabeça. Então, primeiro você vai trabalhar aí com ela a imitação. Imprima aí na sua casa imagem de coisas que ela goste e que sejam da rotina de vocês. E peça para ela apontar uma dessas coisas quando você perceber que ela quer alguma coisa. Me mostra aqui, o que você quer? E ela vai apontar.
Essa ajuda de poder ver a imagem e fazer algum sinal para mostrar o que quer é uma ferramenta muito boa para facilitar a comunicação. Esse tipo de ferramenta ajuda a diminuir os comportamentos inadequados, né, de birra, choro, quando elas querem se comunicar e até tentam, mas ninguém entende o que elas estão querendo passar. E isso causa a birra e o choro. E conversem, pessoal. Conversem bastante, constantemente com seu filho. Conversar é uma forma muito boa de incentivar a criança a falar. Busque fazer a criança olhar para você, fazendo sons engraçados com a boca, variando a entonação da sua voz, mudando as suas expressões faciais. As crianças com autismo, elas costumam demonstrar um grande interesse por determinado tema. Alguns gostam de dinossauro, outro carro, né? Então, use esse tipo de interesse para fazer estímulos, fazer brincadeiras e atividades com esses temas despertam a curiosidade, né? A motivação para a aprendizagem. Por exemplo, aí a gente falou do carro, né? Se a criança ama carrinho, comece a colocar esses carros nas atividades. Você pode dizer que o carro buzinou, aí você faz fofó. Como é que o carro fez? Para ele te imitar. Como que o carro faz? Para ele tentar fazer sozinho. Ou ainda você coloca o carro numa almofada e diz, olha, o carro subiu, o carro desceu. E você vai trabalhando conceitos, imitação e outras habilidades. Cada vez que você falar com seu filho, busque ficar no nível dos olhos dele. Isso vai ajudá-lo a ver seus lábios em movimento e compreender melhor as palavras, a entonação da sua voz. Quanto mais a criança ouvir a mesma palavra, né, ou a mesma frase, mais chances ela vai ter de se lembrar delas. E finalizando, pessoal, eu descobri recentemente o autismo no meu filho. E agora? Primeiro, procure um apoio profissional para cuidar do autismo assim que você receber o diagnóstico e às vezes até antes desse diagnóstico estar fechado, porque em alguns casos a criança fica em observação por alguns meses para se fechar o diagnóstico. Mas se você percebe alguma alteração na comunicação dele, já busque ajuda para tratar as dificuldades que já estão se mostrando, podendo ser superadas porque você começou a intervenção cedo. Por mais que você faça atividades para estimular seu filho, busque por uma equipe capacitada para te ajudar, para te dar direções sobre quais aspectos trabalhar, como trabalhar cada alteração que o seu filho tem apresentado. Lembre que não tem receita de bolo, né? A mesma forma que se faz ali com aquela criança que você conhece, vai ser diferente. Não pense que vai ser igual com o seu filho. Por quê? São pessoas diferentes, com suas individualidades, sejam nas dificuldades ou nas habilidades. Uma outra dica, ofereça muito amor e carinho. Isso sempre, né? As pessoas costumam achar que uma criança autista não gosta de carinho nem de contato, mas isso não é verdade. A verdade é que ela faz um contato sensorial diferente de uma criança que não é autista. Ela tem dificuldade para se relacionar e para que consigam desenvolver bem essa habilidade, elas precisam receber muito amor e carinho dos pais. E em boa parte dos casos, a criança pode até não querer o toque, mas os pais podem conquistá-la e por meio do sorriso, das palavras e dos aconchegos, né, dos afagos. E lembrem sempre que a criança com autismo severo vai precisar de mais paciência ainda. Estimule a criança a ter contato com outras pessoas. O autismo na infância faz a criança ter muita dificuldade em iniciar uma conversa, participar de brincadeiras. Nesses casos, os pais podem ajudá-la a criar interação social, convidando aí crianças para brincarem lá na sua casa. E isso vai ajudar seu filho a se sentir incluído, a produzir laços com outras pessoas. Brinque com seu filho. As brincadeiras são uma forma de estimular a capacidade cognitiva da criança. Nesses momentos, né, os jogos educativos, como quebra-cabeça ou cartas, né, podem ser de grande ajuda, porque são brincadeiras que desafiam as crianças e estimulam a sua coordenação motora. Brinque de fazer a criança rir, como fazer cócegas, né, que também pode ser uma boa alternativa para você estimular a capacidade sensorial. Tenha sempre um tempo para brincarem juntos. Comece aí de algo que seja do interesse dele e vá seguindo os comandos do seu filho. Imite o que ele faz para que ele sinta que você está gostando do que ele gosta. E aí você vai ver que ele vai fazer você fazer parte ali da brincadeira, né? E vai acontecer então a interação.
Crie formas de se comunicar com seu filho. Quem disse que precisa ser só verbal? Use sim a fala para antecipar, para instruir seu filho, por exemplo, se você vai levar ao dentista. Você pode mostrar fotos do passo a passo do que acontece lá no dentista. Vá mostrando e deixando seu filho já familiarizado para que ele não seja pego de surpresa. A linguagem se torna muito complicada para uma criança autista, porque com um pouco de paciência, né, a gente consegue estabelecer uma comunicação melhor. Então, a linguagem para ela tem uma certa dificuldade, sim, então tenha paciência. Use aí o visual. Em vez de você ficar só explicando como faz, como que você quer que faz, mostre para ela como se faz. Por exemplo, você quer que ela guarde os brinquedos? Ficar só falando, guarda brinquedos, guarda brinquedos, guarda brinquedos. Não vai adiantar. Vai lá, pega os brinquedos, coloca na caixa e fala com ele. Guardar os brinquedos. E você vai guardando. E ele tá te olhando. E você continua. Guardar os brinquedos. E você faz isso umas 3 vezes. Você está dando para ele o estímulo visual e oral juntos. E por último, acredite no potencial do seu filho. Apesar de ter algumas limitações, uma criança autista pode desenvolver e levar uma vida normal. Mas para que isso aconteça, o apoio dos pais é fundamental. E acreditar que seu filho é capaz de superar desafios vai fazer toda a diferença no seu desenvolvimento. A confiança dos pais da criança é importante até mesmo para que os terapeutas do seu filho se empenhem mais e mais para desenvolver as habilidades dela. Então, pessoal, essas foram algumas dicas. Espero que possam ajudar a estimular a comunicação do seu filho com autismo. Espero que sejam muito úteis e qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de conversar com os terapeutas que atendem a sua criança. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV.